Oi, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Ele é o primeiro vídeo de uma série que eu resolvi fazer aí falando sobre alguns transtornos que estamos vivendo, que as pessoas sempre viveram, mas nesse momento parece que aumentou um pouquinho, né? A depressão, aumentou um pouquinho o sentimento de angústia. E se você clicou nesse vídeo, você já sabe que nós vamos falar sobre ansiedade hoje. E eu tenho recebido aí dezenas de textos, de mensagens de pessoas que estão sofrendo com esse problema hoje. Então eu resolvi fazer alguns vídeos curtos, relativamente curtos, falando justamente sobre esses principais transtornos. E, bom, é isso. Bora pro vídeo. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre ansiedade, é muito importante que as pessoas entendam a diferença entre ansiedade e medo. Né? Os sintomas são muito parecidos, os sintomas são muito similares e são muito confundidos. Então é muito importante que se separe um pouquinho o que é ansiedade e o que é medo. Né? Então eu quero que você imagine é, a seguinte cena. Imagina que você está andando por uma calçada, na rua, numa tarde ensolarada e de domingo, bem bonita, e aí de repente vem em sua direção um cachorro grande, feroz, e aí você olha pro cachorro, ele olha para você, aquele cachorro tá babando de raiva, e aí você nesse momento então você sente de repente suas pernas tremerem, seu coração acelerar, né, sua palpitação, sua respiração ela fica mais ofegante, o suor de repente toma conta do seu rosto, a palma das suas mãos, e você sente então nesse momento uma vontade grande de fugir. Aí você fica entre o fugir e poupar a tua vida, ou ficar ali quietinho parado, né? E você praticamente congela nesse momento, como se fosse um pânico. Então você fica congelado nesse momento. E aí o que você sente nesse momento, então, é uma vontade de fugir para preservar a tua vida. Esse é o medo. Esse é o medo. O medo é quando você tem um objeto ali e ali você sente uma vontade muito grande de preservar a tua vida. Você sente medo, medo de perder a vida. Essa é a primeira cena. A segunda cena, eu quero que você imagine também a mesma tarde de domingo, a mesma calçada, o mesmo sol, bonito andando, e de repente você tem medo do cachorro. Você sente aí o suor escorrer pelo seu rosto, você sente sua palpitação também acelerar um pouquinho, seu coração aumentar um pouquinho os batimentos, você sente talvez a sua transpiração no seu rosto, você sente sua respiração ofegante, né? E suas pernas tremerem, e nesse momento você também sente medo de perder a vida ali, e você tem vontade de fugir, só que você congela, você não sabe o que você faz, porque você está com medo do cachorro. Só que tem um detalhe, não existe cachorro ali no momento. Então você tem medo de algo que ainda não está ali. Isso muitas vezes é definido como ansiedade. Né? A ansiedade é algo que você não sabe o que é, não está definido, mas você sente as mesmas sensações do medo, que você sabe o que é e existe um objeto real. Essa é a definição que geralmente as pessoas fazem. Né? Quando na verdade a ansiedade ela também existe um objeto. Ela existe sim uma história, existe um passado, existe um contexto, mas muitas vezes as pessoas não se lembram de onde vem a ansiedade. Ela não sabe de onde. E realmente elas não sabem. Ela fala, olha, eu sinto algo, mas eu não sei de onde vem. Eu sinto que eu congelo e será que é um desequilíbrio químico? E realmente é um desequilíbrio químico, né? O nosso corpo possui um equilíbrio chamado, que a gente dá o nome de homeostase, quando ele fica equilibrado. E quando existe um desequilíbrio, obviamente nosso corpo nós somos química, né? Então, quando existe algo errado, existe um desequilíbrio químico, sim. Mas a ansiedade, ela tem uma história, ela tem um passado, ela tem um contexto. Assim como a depressão também, mas aí é assunto para outro vídeo. A ansiedade, ela é um assunto muito amplo, né? É um assunto muito complexo. E ela tem diversas causas, diversos sintomas, diversos inícios. Nós vamos hoje falar sobre um pedacinho da ansiedade. Imagina você aí uma pizza de ansiedade e a gente vai pegar uma fatia. Essa fatia é a ansiedade, que é o medo da morte, o medo de sofrer sozinho, o medo de perder as pessoas, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, tentar explicar um pouquinho, tentar entender o que acontece com esse medo, tá bom? Bom, o início disso ele pode ter diversos N fatores. Em psicanálise, a gente liga muito o início da ansiedade com o início da nossa vida lá atrás, né? Se você imaginar
obviamente você não se lembra, mas se você conhecer uma criança que recém-nasceu, você vai ver que ela chora muito, né? Por outros fatores, mas um deles é uma angústia muito grande por uma quebra de vínculo. A criança estava aconchegante, ela sai, e aí ela tem uma quebra de vínculo ali, que ali é a primeira angústia que é citado, que a criança sente. Ela tem medo ali naquele momento. E ela precisa o quê? De um aconchego, né? Eu me lembro quando meu filho nasceu, quando ele saiu chorando, quando ele ficou perto do colo da mãe, ele acalmou, porque existe um vínculo muito grande. E a criança, o bebê, ele precisa disso. Ele precisa desse vínculo. Alguns autores famosos, né, e eu não vou ficar citando nome aqui para não se tornar um vídeo cansativo, mas eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Alguns autores falam da mãe suficientemente boa, e a mãe suficientemente boa é aquela que dá o cuidado para o seu bebê. O que é esse cuidado? O que o bebê precisa? Ele precisa basicamente de alimento e segurança. É isso que ele precisa para poder continuar a sua vida. Ele precisa ali de segurança e de alimento. Quando o bebê ele chora, ele está em casa lá chorando, querendo comida, e a mãe oferece o seio para ele, quando a criança tem esse aconchego, a criança sente segurança com isso. Ela tem o alimento que ela precisa e tem a segurança que ela sempre precisou. E ela está ali, segura. Quando a mãe demora um pouquinho de oferecer o seio para ela, de dar o alimento, se a criança chora e a mãe demora um pouquinho, a criança normalmente aumenta o tom. Ela aumenta o tom do choro. E começa a chorar um pouco mais, senão até espernear, né? Porque ali é o único meio de comunicação que ela tem. Ela vai aprendendo isso aí à medida do tempo. E por que ela chora? Porque ela tem uma sensação de morte. Ela acha que ela vai morrer se não tiver ninguém. Então, a angústia que a criança sente ao a mãe se afastar, ao a mãe não estar presente, é como se fosse uma angústia de morte, né? Alguns psicanalistas falam sobre uma sensação de aniquilamento, de morte iminente. Então a sensação dela, não que ela pense assim, minha mãe não vai vir, eu vou morrer. Não, mas a sensação que ela tem é uma sensação de morte. Então é a angústia que a criança e a ansiedade que a criança está sentindo naquele momento. À medida que o tempo vai passando, os nossos mecanismos de defesa, eles vão se mexendo, eles vão se transformando, eles vão mudando, migrando de um lado para o outro, né? E aí a gente vai crescendo, a criança cresce. Se você tem criança em casa e já reparou numa criança aí entre 6 a 8 anos, a criança às vezes está deitada à noite e ela fala, mãe, pai, aí você vai lá e fala, pois não, eu tô com medo. Mas medo do quê, filho? Eu tenho medo, eu tô com medo do bicho-papão, eu tô com medo do monstro que tá aqui embaixo da minha cama, eu tô com medo de aparecer alguma coisa, de aparecer um fantasma, né? Enfim, de diversos medos que as crianças têm. E aí a criança, ela sente realmente esse medo. E aí a primeira sensação dela é que ela está com muito medo e ela precisa de proteção. Então, quando ela chama o pai ou chama a mãe, ela chama a proteção, assim como era quando ela era bebê, só que agora mudou um pouquinho o cenário. E isso é muito importante para a gente entender depois, tá bom? Então presta bem atenção nisso. Quando o pai ou a mãe chega para a criança e fala assim, filho, vai ficar tudo bem, eu tô aqui com você, não precisa ter o seu medo. Sabe esse medo que você tem? Eu vou te dar segurança. Vou te contar uma história. Quando eu tinha sua idade, eu também tinha medo do bicho-papão. Quando isso acontece, quando o pai fala dessa forma com a criança, ou a mãe, ou o cuidador, a criança se sente protegida. Ela sente que tem ali uma proteção. E aí ela fica confortável. Acontece que alguns pais, por não saberem, ou por ingenuidade mesmo, e nunca por má vontade, quando a criança chora e o pai ou a mãe chega lá e a criança fala assim, pai, eu tô com medo. E algumas pessoas falam assim, não, bobeira, não fica com medo não, isso não existe, fantasma não existe, bicho-papão não existe, pode dormir, menino não chora, sabe? Esse tipo de papo. Claro, querendo dar força para a criança, eu até entendo isso, ela quer animar falando que não existe, né? Mas a criança, quando ela escuta isso, o grau de desprazer, que nossa vida é assim, uma busca de prazer e evitamos o desprazer, né? Mas o grau de desprazer da criança, de desamparo, ele aumenta. A criança fica mais tensa porque ela não se sentiu ali protegida. Por quê? Ela pediu ajuda e, embora os cuidadores tenham ido, eles não ofereceram a ajuda necessária. E ela pensa assim, putz, tô sozinha.
entendeu? Porque ele está falando que não existe, mas para a criança é muito real isso. Como eu disse, a gente vai mudando, a gente vai crescendo e os mecanismos vão mudando. Nós nos tornamos adultos e os medos continuam. Os nossos medos continuam. Obviamente, nós não temos mais o costume de chamar o pai ou a mãe para nos proteger, mas nós precisamos de amparo. A gente precisa de amparo, sim. E quando a gente não tem esse amparo, surge aquela sensação de morte, aquela sensação de vou perder a minha vida, vou ficar desamparado. E aí a gente se sente sozinho. E a gente não sabe, nós não nos lembramos, mas a questão a gente esquece, a questão do bicho-papão a gente esquece, mas o medo e a sensação de ansiedade, ela nos persegue aí praticamente a vida inteira, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. Quando a gente vê um grau de perigo iminente aí para a nossa vida, como é o caso de uma pandemia, como é o caso de alguma coisa que ameaça a nossa vida, se tem alguma coisa que pode ameaçar a nossa vida e a gente chegar ao pensamento de que, poxa, eu posso morrer, ou meus pais podem morrer, eu posso perder familiares, estou perdendo amigos, e você sente que existe uma pressão para a sua morte, você pode até não encontrar o objeto, você pode até não pensar nisso, mas a ansiedade, ela existe. Quem não está ansioso hoje em dia? Quem não sente uma ansiedade, às vezes até de repente uma crise de pânico, hoje em dia tem alguma coisa errada, porque o normal, uma pessoa saudável e normal é a pessoa que está preocupada. A gente fica preocupado, sim. E aí quando a gente não tem um amparo, a gente não tem ninguém para chamar, a gente fica com aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo que nós tínhamos quando éramos pequenos. Só que agora de uma forma diferente, os nossos mecanismos mudam. O nosso mecanismo de defesa ele muda. A gente tem outras formas de tentar evitar, mas a sensação ela se permanece. A mesma angústia que a gente nasce, a mesma angústia que a gente tem ali na nossa infância, a mesma ansiedade que nós sentimos, elas permanecem em nós. Veja bem, eu falo angústia e ansiedade como aqui uma espécie de sinônimos. É claro que existem diferenças, nós vamos ver isso em outros vídeos, mas o que eu quero deixar bem claro aqui, tentar ajudar de uma forma simples, de uma forma mais didática, é que existem alguns passos que a gente pode seguir para tentar minimizar isso. O primeiro deles é que você não está sozinho. Se você sente ansiedade, se você tem algumas crises de pânico, não se sinta sozinho. As pessoas normalmente quando sentem essa ansiedade hoje em dia, elas pensam, puxa vida, olha, tem tanta coisa acontecendo no mundo, de repente eu perdi meu emprego, perdi um familiar, ainda estou com isso, mas eu sou muito azarado mesmo, né? O que está acontecendo comigo? Você não está sozinho. Existem milhões e milhões de pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E como eu disse, não é normal se a pessoa não está se sentindo ansiosa agora. Se a pessoa não está com um certo grau de medo, ela não está normal. De repente até um outro mecanismo de defesa dela. Então, o primeiro recado importantíssimo que eu gostaria de falar é assim, você não está sozinho. Segundo passo, fale com alguém. Quando você é criança, quando você é bebê, você chora. Quando você é criança, você chama seus pais. E agora você não tem esse amparo, né, tão próximo quando você tinha. Mas você tem o poder de falar. Você pode se expressar. Então, fale com alguém sobre o seu problema. Não tenha vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre ansiedade, sobre depressão. Não tenha vergonha. Não tem problema nenhum. Você não é fraco por conta disso. Então, fale sobre seus problemas. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um familiar, um amigo. Mas é necessário que você fale sobre o seu problema. Você não guarde para você. Quando você fala, você consegue colocar um pouquinho dessa ansiedade para fora. E por que eu falo essas coisas que é tão importante para você? Porque quando você conhece mais ou menos a origem, de onde vem, quando você começa a desmontar ali o processo de onde vem, você acaba dialogando melhor com você mesmo. De repente, agora eu estou falando e você está se lembrando de algumas coisas que você já viveu lá no passado. E isso traz um alívio para você agora, porque você consegue identificar. O que eu vejo muitas pessoas me relatando, alguns pacientes falam assim, que é muito triste você ter algum problema e não saber a origem. E quando você parece que sabe a origem, fica mais fácil de você lidar com aquele problema. Então é muito importante que você fale com as pessoas. Então, o primeiro ponto é você não estar sozinho.
Segundo ponto, fale sobre o seu problema. Não tem problema se você, de repente, for até um psiquiatra, ele te passar um remédio e você fazer terapia e você fazer uma análise para saber o que está acontecendo com você. E um terceiro ponto que eu quero deixar aqui para você também é assim, o que está ameaçando a sua vida nesse momento? Qual é o seu real motivo? Nós temos assim alguns motivos e temos os reais motivos, né? Então vou dar o exemplo, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de uma pessoa que tem medo de falar ao público, por exemplo, falar lá para, sei lá, 200 pessoas. A pessoa tem medo de falar. Na verdade, o medo dela não é de falar em público. O medo da pessoa, de repente, é de ser rejeitada, de falar alguma coisa errada e as pessoas entenderem de uma forma errada e ela ser ridicularizada ou ser menosprezada por isso e, de repente, ela não ser amada. É, Pode parecer um pouco simples do que eu estou falando, mas isso é muito profundo. As pessoas têm uma ideia superficial do medo que sentem. Então, se a pessoa, de repente, ela tem medo de morrer, eu tenho medo da morte, mas esse é o medo real? Ou é o medo de deixar, de repente, um familiar desamparado? Ou é o medo de não poder mais ver as outras pessoas? Vou dar mais um exemplo nesse momento que tem acontecido bastante. A pessoa tem medo de perder o emprego, né? A pessoa fala, Marcelo, eu tenho medo de perder meu emprego. Mas esse é o medo real? É o perder o emprego? Ou é, de repente, não ter o sustento para a sua família? Não sei o que eu vou fazer depois. Esse é o medo real. A sensação tudo origina, claro, obviamente, da perda de um emprego ou de falar em público, mas o medo real, ele é muito importante que tenha claro na sua mente. Porque é o medo real que dá aquela sensação de que você vai morrer, que dá a sensação de angústia. E isso é importante você identificar, então, qual é o seu medo real. Então, primeiro ponto, fale com as pessoas. Fale, não tenha vergonha do que você sinta, do que você sente. Não tenha vergonha de fazer uma terapia, não tenha vergonha de falar com as pessoas. Segundo ponto, é importante você saber esse medo real, né? Eu estou falando aqui fora de ordem, mas acho que já deu para você entender. E conversar com essas pessoas, falar sobre o seu medo real, falar o que sente e lembrando agora o primeiro ponto que eu falei lá, você não está sozinho, você não está sozinho. Né? E quanto mais você souber sobre essas dicas, quanto mais você souber sobre o problema que você está passando, é mais importante para você aliviar um pouquinho esses sintomas. Uma outra coisa que eu gosto de fazer e de orientar assim, alguns pacientes faz uma reunião com você mesmo. Mas como isso? É coisa de louco? Isso aí? Não, não, é uma reunião com você mesmo. Como é que é isso? Você pega um dia daí da semana, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma terça-feira aqui como exemplo, aí você fala, olha, das 10 da manhã até o meio-dia, ou das 10 às 11, enfim, pega um tempo para você, pega um bloquinho de notas, aí você faz o seguinte, você desliga o celular, desliga tudo que possa te tirar da sua atenção, e ali você conversa com você mesmo. Você fala assim, caramba, o que eu vou querer do meu futuro? Como é que está o meu momento agora? Como é que eu estou me sentindo? E anota. Sabe, olha, eu tô me sentindo ansioso por conta disso, 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 disso. Começa a fazer um diário. Começa a fazer um diário dos problemas que você sente, das sensações. É importante você colocar. Sabe, se possível, coloque a hora, os momentos que você sentiu, coloque o que está acontecendo, porque você começa a se entender. Você como se você prestasse contas para você mesmo. Então você começa ali sem cobrança, sem nada, sem julgamento. Sabe? Fala assim, olha, eu tô sentindo isso porque é fraco porque eu sou fraco, nada, nada, sem julgamento. Eu gosto de falar também que geralmente à noite parece que existe uma voz, né, que fica falando no nosso ouvido, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Essa voz ela fica dando dicas pra gente do que a gente deveria ter feito, do que a gente deveria ter falado. Quer um exemplo disso? Se você brigar hoje, por exemplo, com alguém e ficar quieto, se de repente você escutar alguma coisa e engolir esse sapo, é muito provável que à noite, a hora que você for deitar, você vai ficar escutando assim, você deveria ter falado isso, você deveria ter feito isso, e amanhã você pode fazer isso, sabe? Por quê? Parece que existe uma outra voz, e existe realmente, tá? E isso tudo é explicado, não nesse vídeo, mas depois eu vou fazer outros explicando, falando um pouquinho sobre esse nosso outro lado que fala com a gente mesmo, mas é muito fácil falar depois que já passou, né? Depois que a gente sentiu, depois que a gente já sofreu, né? É muito fácil a gente se cobrar, nós nos cobrarmos demais. É muito fácil isso. Mas o momento que a gente está passando é o melhor que você está fazendo.
Então, é muito importante você reconhecer, falar com as pessoas, identificar o seu problema, fazer uma reunião com você mesmo e entender o que está passando com você neste momento, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma certa forma, eu espero que alguém seja ajudado por esse vídeo, que alguém possa melhorar um pouquinho esses sintomas que é tão difícil de suportar, mas você não vai morrer por conta desses sintomas. A impressão que a gente tem é uma sensação de morte, né? Como eu disse, é a sensação que a gente vai morrer, mas você não vai morrer por conta desses sintomas. Então sinta, espere passar, porque senão vira aquele ciclo. Você fica com medo de poder ter esse ataque, e aí você não tem um ataque, você sente medo, e esse medo acelera o ataque e vira um ciclo. Então não tenha medo, você não vai morrer por conta disso. Você não vai morrer por causa de ataques de pânico, ataques de ansiedade. Sinta o problema em você, fale para você mesmo, fala assim, olha, eu tô sentindo justamente aquilo que o Marcelo falou no vídeo, e isso vai passar, e ele passa. Você não vai morrer por isso, tá bom? Eu espero, como eu disse, ter ajudado alguém de alguma forma. Eu quero que você, assim, se não serviu esse vídeo para você, que passe para alguém que de repente esse vídeo pode ser útil para outras pessoas. E se você tem alguma sugestão de temas, pode passar, porque eu já tenho algumas coisas assim que não estão programadas, porque os vídeos são espontâneos, a minha ideia não é de fazer vídeos profissionais, é fazer vídeos simples, de entendimento fácil, voltado sempre à psicanálise, e é isso. Muito obrigado.